small more. You ask more thing to me. Então, Bali Maharaj ele ficou surpreso ouvindo aquilo. Ele disse: Ó, Brahmana, você é pequeno, você é tão ingênuo, a sua inteligência também é pequena. Como você vem até aqui? Você poderia pedir metade do meu reino? Você poderia pedir uma bela esposa, muitas riquezas, mas você simplesmente quer isso? The Brahman, they give answer. I am Brahman. I am no greedy person. I need for my bhajan little land. So I wanted, I don't want anything more. Então, Vamadeva ele disse: Ó, eu sou um Brahmana, não sou uma pessoa Gananciosa. gananciosa, né? Eu não quero nada, nenhuma riqueza, nada, somente eu quero esse espaço de terra para que eu possa fazer meu bhajan, nada mais. In the meantime, Golimaya woman daughter, Ratnavali, looking and see the how beautiful the Bamun. So and how sweet what is exchange with the father. So she desire if this boy become my baby, then I feeding my breast milk. Então, naquela assembleia se encontrava a filha de Bali Maharaj, Ratnabali. Então, quando ela viu, né, aquele Brahmana, e como ele falava com seu pai, toda aquela conversa que estava acontecendo ali, ela ficou completamente encantada. E ela pensou: ó, se essa criança fosse meu filho, se fosse meu bebê, eu iria amamentar, amamentar com o meu próprio leite. Baman, they mildly accept this thing. Yes, okay. In that time he told, then you promise, you take vow in his water that we are Atman, like I will give, I will give. Then everything ready now. Goli Maharaj wanted to Atman. That time his Guru Shukracharya came. So Goli, what are you doing? You don't know who is this person? Then this is not drop. He is the Vishnu who will be take everything to you. Don't give to him. Então, na sua mente, Bamandev ele aceitou o desejo de Ratnavali. Ele aceitou aquele desejo dela de servir assim. E, ok, gradualmente sim, ele disse: "Oh rei, eu somente irei aceitar, né, quando você fizer o voto." Ok? Então, Bali Maharaj está pronto para fazer o voto com a água do Kamandalu, de Bamandev e tudo isso. Naquele momento, o Sukracharya, o guru de Bali Maharaj, veio e disse: Ó, Bali, você não sabe quem essa pessoa é? Esse é Vishnu, é o próprio Vishnu que veio até aqui para tirar tudo que você tem. He came to cheat you. He will be take everything. Don't do. Then Goli Maharaj told, Prabhu, Gurudev, what are you saying? He is Vishnu. Oh, I am so fortunate. Vishnu came to my door as a beggar. I must be give. And if I not give, he will be forcibly taken. Anyhow, so I wanted Vishnu came my door as a beggar, begging. Then I must be give. Gurudev told her, I am your Guru, you don't hear to me. Gurudev, I cannot hear. His order I can do that. When I promise, it is my rule, this niyam, rule, that anybody come after sacrifice, I must be not return empty. I must be give. Então, Bali Maharaj estava, ele ouviu aquilo de Sukracharya, ele disse: Ó, Gurudev, esse é o próprio Vishnu. Ó, quão afortunado eu sou que o próprio Vishnu veio até mim, né, para tirar o que eu tenho, para pedir o que eu tenho. O que eu posso fazer? Eu tenho que dar, e se eu não der, ele vai tomar tudo de qualquer maneira. Então, eu sou muito afortunado, tenho que aproveitar essa chance. Então, o Sukracharya lhe disse: você é meu discípulo, você não vai me ouvir. Ele disse: ó, Gurudev, como eu posso ouvir o senhor nessa situação? Esse é o próprio Vishnu. Eu fiz uma promessa, é minha promessa de doar para os brahmanas. Eu fiz um voto de doar, ele não tinha feito, mas era a promessa dele que ele daria sempre para os brahmanas. Então ele disse: Gurudeva, eu não posso seguir a sua instrução. Then our Sukracharya becomes so angry. Curse, all you lost, your kingdom, everything. When you are not hearing me, he giving curse and left the place. Então, Sukracharya ele ficou muito irado. E ele imediatamente ele amaldiçoou Bali Maharaj para que ele perdesse tudo que ele tinha, né? Fácil, porque ele já ia perder. But he not left. When the Kumundul, the water pot, the water here wanted to Achman, water not coming.
Then Mahadev told, maybe it is not clean. Maybe inside something, some dirty so water not coming. Now you give the one kush and take out all the clean. And Sukrada was sitting there at this small Very small. Mary. And when the kush coming, it become blind one. I become kana. There is two things. Two eyes blind, that is called two eyes not see, they are called blind. But one eye not, they call kana. According India. And it is very unauspicious. In morning time you see that type of person, your whole day will be bad. In India, according to what? Yeah, yeah. Especially Bengal. No, if we are get our sleep, if I showing in morning time, anybody show me, I'll be there. Hey, put two hands, not one. Yeah. Otherwise, it close two eyes or open two eyes. We don't want it to one eye like this. Então, Animal person. então, Bali Maharaj, ele teve que rejeitar a instrução do seu guru. Shukracharya, muito irado, ele abandonou aquele lugar. Mas na verdade ele não tinha abandonado aquele lugar. O que ele fez foi, e quando o Bali Maharaj ele foi fazer o voto, né, com Kamandalu de Bamandev, ele preparou para, né, ele ia jorrar água para ele fazer o voto. A água não saía. Ele pensou, não, talvez está sujo, alguma coisa assim. Mas o que estava acontecendo é que o próprio Shukracharya, em vez de ele ir embora, ele tomou uma forma muito bem minúscula e ficou ali né, como sabe, de sair a água do Kamandalu. E ficou ali tampando para que a água não saísse, para que Bali Maharaj não fizesse o voto. Então, vamos dever dizer, talvez está sujo, alguma coisa. Rei, me deu um pedaço de palha seca, o push, né? Me deu um pedaço de palha seca e ele fez assim para destampar. E como era o próprio Shukracharya ali, ele furou o olho de Shukracharya e ficou cego de um olho. Isso se chama, uma deles se chama kana. Então, uma pessoa cega, ela é cega dos dois olhos. Mas uma pessoa que é somente cega de um olho, ou ela vai explicar, né? Tipo assim, se você sai pela manhã, especialmente na Bengala, na Índia, em toda a Índia, mas especialmente na Bengala, se você vê uma pessoa assim, que é simplesmente cega de um olho, ou que talvez está só fazendo assim, bem cedo pela manhã, ou assim, tem um problema, ou que seja, né? Um olho tapado e não vê, é muito inauspicioso. Se você vê uma pessoa pela manhã, assim, todo o seu dia vai ser inauspicioso. Então, ela está falando que às vezes, quando uma pessoa acorda, o que seja, você vê a pessoa está assim, ela fala, não, assim não, com as duas Morning mãos. time Não to são. see one eye is not good. Então, de manhã, ver um olho não é bom. Ou os dois fechados ou os dois abertos. So in that time when he promised, then what Rachman, and then immediately what happened? That Vamandev become Trivikram form. So big. One leg with the upper, one another and lower part. 7 and 7, 14 low. And another he have two leg parts. Now become another leg. And then he asked, Boli, where my put this feet? Give me place. If you not, then your sin will come. Give me, you will not. He promised, I will give 3 steps. The give one, where I put my step. Então, Bali Maharaj ele fez o voto e dessa forma, ok, Bamandev ele assumiu a forma de Trivikram, extremamente gigantesco que não se podia nem ver ele por completo. Com um passo ele tomou todos os planetas, os 7 sistemas planetários superiores, com outros 7 sistemas planetários inferiores, e já tudo havia sido tomado na criação. Então, o que fazer agora? Maharaj, Bali, onde eu posso dar meu terceiro passo que você prometeu? Você vai quebrar a sua promessa, porque você vai ser pecador de, não, como se diz? Ter o pecado de não cumprir uma promessa, um voto. Then Bodhi Maharaj gave his head, I now fully surrender. According his wife told, why you not give? You fully surrender. Then Bodhi Maharaj when he surrender, what Bhamandev done? In a snake rope, binding and throw in the ground. That time Lord Navadi saw, this is that Brahman. He become my son, my baby. I'll be feeding my not milk in my breast.
I put him, drink my poison, put poison and make him to die. That time Vamandev also accept. But not in this life, next life he will become Putana and then I will fulfill your desire. Understand? Então, Bali Maharaj, quando Bamadev perguntou para ele, ele disse, ele entendeu aquilo como uma oportunidade para que ele se rendesse completamente. E dessa forma ele ofereceu sua própria cabeça para que Bali Maharaj usasse para o seu terceiro passo. E assim ele se rendeu completamente. Então, sim? Bamadev amarrou ele com uma corda feita de cobras e prendeu ele, jogou ele no chão e para os planetas inferiores ele empurrou ele. Quando a filha dele, de Bali Maharaj, viu isso, ela viu isso, ela ficou tão irada que ela pensou, se esse Brahma, se essa criança fosse o meu bebê, eu não iria dar meu leite, eu iria dar veneno para essa criança. Então, Krishna, né, assim, o Bamadev novamente aceitando o desejo dela, ele satisfez o desejo dela, mas não naquela vida, na próxima vida como Krishna, e ela se tornou Putana. I am not going more. I am telling when he has first step he had put in the covering and then Brahmando in the universe broken and the feet are going near the Satyalok in Brahmaji's place. Brahmaji, so it is Bhagavan feet. He had put from his water pot, washing, and that water we put in water pot. This is Ganga. Vamandev washing water is the Ganga. Então, quando o primeiro passo de Bamadev, né, ele tomou todos os sistemas planetários superiores, ele meio que furou o Brahmanda, né, e chegou até Satyalok, o planeta do Senhor Brahma. Então, quando o Senhor Brahma ele viu o pé do Senhor, né, ele falou, o pé do Senhor está aqui. Então, imediatamente ele pegou o seu camândalo com água para banhar o pé do Senhor, rapidamente ele lavou o pé do Senhor e guardou aquela água num pote, e aquela água é Ganga Devi. Ganga Devi is Patit Pavan. How is Patit Pavan? One story I am telling. One time is in flood, there is so flood, all water, Ganga also become nearby, a snake living there. When flood is so much, he put his head up to come out. In the meantime, Gorur have shown this snake. He come and snake the ear, catch the snake and wanted to take to eat snake. So when the snake kept taking snake, he had put his neck like his head, snake in Guru in his feet, and when he get and full body, tail is starting that time Ganga, and then the snake become Vishnu messengers, four hands become Vishnu, and then Guru put him to eat. Now he put him on his back and taking the Vaikuntha. Então, Ganga, ela é Patit Pavan, ela é a liberadora de todas aquelas pessoas, né, desse mundo, né, caídos, né. Então, uma dita conta que uma certa vez, todos os rios estavam, como se diz? Flooded? Estavam muito cheios, extremamente cheios. Então, o Ganges também estava assim. Então, havia uma cobra que morava na beira do Ganges, e no seu buraco assim, um dia ela botou a sua cabeça para fora, né, do seu buraco que seja, e Garuda passou naquele momento. Então Garuda pegou aquela cobra imediatamente para comer e estava voando com ela no seu, segurando ela com suas garras. Então assim, quando ele estava prestes a comer aquela cobra, mas como ele estava voando com ela, como se diz, o final dela, como chama, né? A cauda, digamos assim, tocou o Ganges, tocou a Ganga Devi. Então, imediatamente, como ela estava mais ou menos morrendo, né? A cobra se tornou um mensageiro do Senhor Vishnu, com 4 braços e tudo isso. Então, o Senhor Garuda agora, né, quase comendo aquele mensageiro do Senhor Vishnu, ele, né, em vez de segurar ele com as garras, ele botou aquele mensageiro nas suas costas e o levou para Vaikuntha. So in our song, Bhaktivinoda Thakur told,
গঙ্গার পরশনে পবিত্র করো. If anybody touch Ganga water, what about the if you take bath? All the sin, everything will be going, removed from his heart. But Vaishnava Darshane. But Vaishnava is more superior than Ganga. If Darshan not need to touch, only Darshan Vaishnava, he will be purified. Então a gente ouviu, né, sobre as glórias de Ganga Devi, simplesmente por tocar as glórias a Ganga Devi, o que aconteceu com aquela cobra e o que acontecerá com qualquer cobra desse mundo, né, com eu. Então, o que dizer também de tomar banho, né, em Ganges, se banhar no Ganges, o quão poderoso é aquilo. Mas Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz, sim, Ganga é tão poderosa dessa forma, mas ainda mais do que isso, o Darshan do Vaishnava é ainda mais poderoso do que isso. Porque não há necessidade de tocar o Vaishnava. Simplesmente por ter o seu Darshan, aquela pessoa é completamente purificada, assim como se ela tivesse banhado milhões de vezes no Ganges. Now Ganga staying in Brahmaloka, not coming in the world. Now I am giving that story. Brahma is now staying in the Brahmaloka, in the Kumundul of the Brahma, Ganga now. Now here, in dynasty of the sun, that is Ramchandra's, that dynasty, one king was before, name was Sagar Maharaj. Sagar Maharaj. Então, agora a gente vai continuar, né, como Ganga ela veio até esse mundo. Então, depois que Brahma ele banhou o pé de lótus de Vamandev, ele guardou aquele Charnamrita, que era Ganga Devi, guardou Ganga Devi no seu Kamandala e manteve ela ali. Então, na Terra, naquela época, havia um rei da dinastia do Senhor Ramachandra que se chamava Sagar Maharaj. He one time have done horse sacrifice. What is the meaning of horse sacrifice? They do a puja horse and they make them that he will be going every Rajatva, every kingdom, every king play, automatically will be coming. If anybody catch him or stop him, not allowed to go, that means he not accept Sagar Maharaj, his controller. And who will be? They will be give some presentation, I have accept, you are mine. In this way, and some army also going protect the horse, understand? In the Sagar Maharaj have 100 children. Children mean boy, son, they are very brave. So they are follow the horse, going one by country, and then after came in Bengal, near the Ganga Sagar, where the Kopil Muni, where Ganga and Ganga Devi and ocean together meeting. That is called Ganga Sagar. There Kopil Muni, one a saint, devotee son, Kopil is, they are meditated that place. One in a cottage meditated. Então, esse próprio Sagar Maharaj, ele uma vez ele fez o sacrifício, né, do cavalo, digamos assim. Que esse sacrifício ele consiste do quê? Que o rei ele manda um cavalo, né, um cavalo transcendental, digamos, e esse cavalo ele vai para diferentes reinos em todo o mundo e acompanhado de um exército, o que significa que qualquer lugar que ele vá, qualquer reino que ele vá, aquele rei vai aceitá-lo, adorá-lo ou vai parar ele. Se ele aceitar e adorar, significa que ele aceita Sagar Maharaj como o seu controlador. Se ele, Sagar Maharaj, né, que vem da dinastia do Senhor Rama, se ele parar o cavalo, se ele prender o cavalo, digamos assim, é porque eles não aceitam a autoridade ou né, o Sagar Maharaj como o seu controlador. Então, dessa forma, o cavalo ele vai para vários reinos acompanhado de um exército. Mas como Sagar Maharaj ele tinha 100 filhos muito qualificados, né, em todas as artes de guerra e tudo o que seja, ele mandou seus filhos para viajarem com esse cavalo por todo o mundo. E gradualmente o cavalo ele chegou ali na Bengala, um lugar na Bengala chamado Ganga Sagar, onde Ganges se encontra com o oceano. Naquele mesmo lugar está o ashram de Kapil Muni, o filho de Devahuti, ali naquele lugar. When in evening time they are reached that place, they are all taking rest. 100 some taking, and horse is moving here and there. And in the meantime, horse moving, grazing, grazing, going to the Kopil Muni ashram, and there he are standing. Understand? He is grazing that grass. In the morning time when the boy, all the sun have woke up, where?
horse. Where horse? Then looking, searching, they saw the horse in the Kopil Muni ashram. They thought, oh, this Muni is cheetah. He is showing that I am doing meditation. No, close his eyes. He has poured this horse. So they become angry, wanted to kill Kopil. Então, eles chegaram ali em Ganga Saga pela noite. Então, todos os príncipes, eles foram num lugar específico e foram descansar. O cavalo não estava dormindo, ele simplesmente estava vagando de lá para cá, comendo grama ou o que seja. E ele foi em direção ao ashram de Kapil Muni. Então, ele chegou ali no ashram de Kapil Muni para comer, né, comer grama, que ali era muito uma boa grama no ashram dele. Então ali comendo, a noite se passou e ele permaneceu ali no ashram de Kapil Muni. Quando os príncipes acordaram, eles procuraram, eles viram que o cavalo não estava em nenhum lugar, eles pensaram, quem pegou esse cavalo? Eles ficaram irados. E procurando, eles chegaram no ashram de Kapil Muni. Quem estava absorto em meditação, eles pensaram, esse Muni é um enganador, ele finge que ele está ali absorto em meditação, mas ele é muito ganancioso, ele pegou esse cavalo para o uso dele mesmo, que tipo de Muni ele é. E eles tentaram matá-lo. They wanted everybody kill. Hearing the sound, peaceful meditation broken, Kopil looked them. That is saying in Bhagavatam maybe that looking Kopil, they are all become burned and ashes. But Gurudev told no, become their angry mood, make them burn. Então, ali os príncipes começaram em direção a atacar Kapil Muni. Matem, eles gritavam. Né? Então, ali, com aquela bagunça, a meditação pura daquele lixo de Kapil Muni se quebrou e ele abriu os olhos. O Bhagavatam explica que quando ele abriu os olhos, os filhos de Sagar Maharaj, todos eles os 100, foram queimados, viraram cinzas imediatamente. O Gurudev explica que, na verdade, o que fez eles virarem cinzas foi a própria ira que eles tinham no seu coração, especialmente em relação a uma pessoa tão pura, um estado tão puro. In the meantime, so many years passed, because all want, who will be give the news? Dilip, Sagar Maharaj not find what happened, searching, he heard this story. Then he came, Kopil Muni, please, how my son will be liberated? They are like ashes. How they liberated? Kopil Muni told, if the Ganga came and touched them, they will become liberated, going to heaven planet. Go to heavenly planet. Then Sagar Muni meditated so many times, but he could not become perfect. Sagar Muni's son Dilip also not become no pacified. Then in the last Om Suman also not possible. Then Bhagirath Maharaj, 5-year boy, he have doing meditated so much to Brahmaji, the Brahmaji become pleased and wanted, yes, I am pleased, I will give Ganga to you. But who will be whole? Ganga is so forcefully coming. Who will be whole? If the Ganga going in the direct in the universe, that will be going in the Rasato down because it is so speed. You can ask Shivji to please him. Shivji can hold his head. Then he have again done Shivji worshiping meditated. Shivji become very happy and he was accept I will be when Ganga will coming in my big jota, I can hold him. Então, Sagar Maharaj, os filhos de Sagar Maharaj morreram dessa forma. Ninguém soube o que aconteceu, ninguém sabia de nada, ninguém, por um bom tempo, não havia nenhuma notícia de onde eles estavam, o que tinha acontecido. Então Sagar Maharaj ele procurou e finalmente ele entendeu, ele descobriu o que tinha acontecido e ele foi até o ashram de Kapil Muni. E ele orou para Kapil Muni, pediu perdão a Kapil Muni e pediu a ele como era possível que os seus filhos, que simplesmente tinham sido reduzidos a cinzas, fossem liberados. Né? Talvez acho que eles nem estavam tão presentes lá na Terra, já como eles seriam liberados? Então Kapil Muni ele disse, se você trouxer Ganga Devi, este mundo material, essa Ganga Devi ele vai tocá-los, eles serão liberados, eles irão alcançar os planetas celestiais. Então Sagar Maharaj ouviu aquilo, ele pensando assim, ele começou a praticar austeridades, né, para fazer com que Ganga viesse, mas ele não conseguiu, ele não se tornou perfeito para que Ganga viesse. O seu filho Dilip também não conseguiu, ele tentou também. O seu neto
Amsuban. Amsuban, ele também tentou, não alcançou a perfeição e fez com que Ganga viesse, não conseguiu. Agora, né, vindo naquela dinastia, Bhagirath, né, que na ocasião tinha 5 anos de idade, ele começou a fazer austeridades naquela idade. Né? Então, ele é tão puro, tão sincero, que rapidamente ele conseguiu, ele satisfez o seu Brahma ficou feliz com ele e disse, ok, eu vou mandar Ganga. Mas Ganga era tão poderosa, tão poderosa, como é possível que ela vai chegar na Terra? O poder dela é tal que se ela simplesmente vier, ela vai perfurar a Terra, vai destruir a Terra de uma forma e vai diretamente aos planetas infernais, os planetas mais baixos. Como você vai fazer? Então, vai pensando, o próprio Brahma disse, você deve orar, você deve pedir para o Senhor Shiva. O Senhor Shiva vai poder te ajudar. Então, Bhagirath novamente orando e fazendo austeridades, ele chamou a atenção, ele satisfez o Senhor Shiva e disse, ok, eu vou te ajudar. Quando Ganga vier, eu vou fazer com que ela primeiro venha, eu vou manter ela primeiro aqui no meu jata, nos dreadlocks, o que seja, e daqui ela continuará fluindo, né, suave, de uma maneira que ela não irá destruir tudo. Brahmaji gives some, not food, little bit water, that becomes so big, and that come in the jata of the Mahadev, Ganga not get any path to get out. In jata he is now moving, Ganga Devi moving, not come out. She is so happy, please the touching of Ganga, he is dancing, he has not wanted, he has put, Ganga not coming out. He goes slow, Ganga came but not coming. And again, so much years of austerity, then Mahadev put little bit, open his daughter, then Ganga coming. And Ganga, when coming in that Himalayan, the Gangotri, then he becomes 7 line, and the 7th current is going on. And then Ganga, then coming and coming, Bhagirath bring him in with the council, and Ganga follow him. Understand? One Dhara. In Haridwar, 7, then one way he are coming, and Bhagirath in Hava, in this way, Ganga coming, following. When came in the Bengal, in Navadip, in one ashram of Jannudi Muni, we are doing, and that time Ganga coming, and all the Achman Patra, everything was floating on the water. Then Jannu Muni saw, hey, Ganga going. So immediately he took the Ganga and in one handful, all Ganga going. Ganga coming, not going. Bhogi rose. After some days, no Ganga coming. It is Jannu Muni ashram that is going. What coming? Jannu Muni taking, drink already. So again, Jannu Muni, he asked, please, Prabhu, you can give. Otherwise, my forefathers, they are still in that. Then, Jannu Muni, if Ganga water, if he giving that is too tiring. So he is cutting his Janu. Another Janu is in Thai. In English, Thai, but it is called Janu. Jangha. And so that cutting, so it is like his daughter. So that is called Jannavi. Ganga name, Ganga, Bhagirath, Jannavi. So today, this is past time, so Jannavi Puja and also Jannu Muni is Saptami. Jannu maybe this year, this day he have taken and given it up. So that is the story. Então, ok? Quando começou, você me deu a primeira coisa que eu lembro, não sei se você lembra. Primeiro que eu já falou? Não. O Senhor Brahma, ele não deu toda a ganga que estava no seu Kamandalu, somente um pouquinho de ganga dele que estava no seu Kamandalu. Ela era tão poderosa que sim, essa não precisava ser nem toda ela. Então, aquela parte de ganga, a própria ganga, lógico, ela veio nos jatas no cabelo de Shivji, né, de Mahadev, e Shivji sendo tocado por Ganga, ele começou a dançar em êxtase de ter sido tocado por Ganga. E ele não deixou com que Ganga saísse.
ele permaneceu Ganga ali fluindo no seu jata, né, no seu cabelo, nos seus dreadlocks, e ela estava ali, ele estava muito feliz de estar ali. Então, mas agora Bhagirath Muni pensando, agora o que eu faço? Ela está ali, Shivji está completamente em êxtase com ela lá fluindo, o que fazer? Ele começou a orar para Shivji, por favor, né, deixe com que Ganga veja até esse mundo, isso aqui. Ele satisfez Shivji, que ele simplesmente abriu um pouquinho do seu cabelo, um pouquinho, e ela começou a fluir, né, para essa terra. Então, Ganga Devi, ela começa, primeiramente, ela flui em Gangotri, né, em Gangotri para Haridwar, e ela se divide em 7 fluxos, digamos assim, 7 fluxos. Um deles são 7, e um deles foi seguindo Bhagirath Muni, né, Bhagirath. Ele foi tocando a concha, avisando, né, a todos que Ganga estava chegando, Ganga estava vindo, e Ganga seguindo em direção onde estavam os seus ancestrais, antepassados, né? Então, dessa maneira ele estava indo. Mas a força de Ganga é tal que mesmo aquele pouquinho, que parece pouquinho, não era nada pouquinho, então ela viu com muita força, e quando ela chegou em Navadip, que ela passou por Navadip, né, ela passou pelo ashram de Janurishi. Então, Janurishi, ele estava ali meditando. Quando a gente faz parikrama, que a gente faz no dia que a gente vai para o Mamgati, Vrindavan das Thakur, no caminho a gente para ali. Então, tudo que o Rishi tinha para sua meditação, seu Atman, isso, aquilo outro que tinha, asana, tudo que ele tinha, ela levou com a sua correnteza. Então aquilo tirou a meditação do Rishi, ele viu, imediatamente viu, Ganga Devi, ele com a sua, né, com uma, como se diz isso aqui, né, com as mãos assim, ele bebeu toda a Ganga. Num gole só ele bebeu. Ele muito feliz, tudo. Ele é Rishi, ele pode, ele consegue, né? Então Bhagirath, ele estava continuando, e em algum momento ele percebeu, Ganga não estava mais atrás dele, ele pensando, Baba, o que aconteceu? Ele descobriu o que tinha acontecido, Janu tinha bebido Ganga, e agora ele orando para Janu Rishi, por favor, se Ganga não continuar fluindo em direção a onde estão os meus Ganga Sakura, como os meus antepassados serão liberados? Por favor, Janu Muni. Então, orando dessa forma, Janu Muni disse, ok. Ele deixou, como se diz, release. Ele soltou Ganga novamente, mas não pela sua boca, porque se ela saísse da sua boca, por onde ela entrou, aquilo ela seria considerada contaminada. Então ele fez um pequeno corte na sua coxa, digamos, que se chama Janga, né? Janga, e ela saiu de lá e continuou fluindo. Então por isso, né, ela é considerada a filha de Janurishi, o que dá a ela o nome de Janavi. Então, por isso hoje. Então, a filha Ganga, porque ela saiu dele, né? A filha de Janurishi, Janavi, um outro nome para Ganga Devi. O seu nome é Ganga Janavi, porque ela é filha de Janurishi, e Bhagirathi, porque ela também, ele trouxe, de uma certa forma, ele é filha dele, porque ele trouxe ela até este mundo material. And then Ganga is Gopil Muni Ashram, and all that touching, there is no sign anything, but that place touching, all the 100 sun become liberated, going to the heavenly planet. Então, quando Ganga Devi, ela finalmente chegou, ela fluiu até Ganga Sagar, onde os filhos de Sagar Maharaj tinham sido, né, queimados, as cinzas. Não havia um vestígio deles ainda, né, porque tanto tempo se passou, mas simplesmente pelo toque dela naquele lugar, né, eles foram completamente liberados e alcançaram os planetas celestiais. One time we had falling two parties, Ganga supporter and Jamuna supporter. Where? In the maybe Delhi or anywhere. Então, uma certa vez houve uma discussão ou debate entre dois grupos. Um que apoiava Ganga, outro que apoiava Jamuna. Superior Ganga or Jamuna? That is question. Eles estavam debatendo e discutindo sobre quem é superior, Ganga ou Jamuna. Then that time Jiva Goswami was present in Vrindavan. They called Jiva Goswami, and Jiva Goswami told, I can go, but we came back from Delhi. I not stay outside Vrindavan night, so I must come. Then they make that type of very speed chariot horse running, that going 2-3 places, going and giving the devious answer, and will come back. Then the meeting going on one side, Ganga supporter, one side Jamuna supporter, and now Jiva Goswami came to speak. Então,
esse debate estava acontecendo em Delhi. Então, sem encontrar nenhuma resposta ou solução ou, né, de quem era superior, eles, naquele momento, Jiva Goswami estava presente no mundo e aqueles brahmanas, o que seja, eles decidiram ir até Jiva Goswami pedir para que ele viesse dar a resposta final, porque ele era considerado, né, o Vaishnava mais elevado. Então, o Jiva Goswami disse, sim, eu posso ir, mas eu fiz um voto que eu nunca passo uma noite fora de Vrindavan. Então eu vou, mas eu volto no mesmo dia. Se vocês fizerem esse arranjo, eu irei. Então, ok, eles fizeram um arranjo de uma carruagem com cavalos muito rápidos, para que eles fossem até lá e conseguissem dar a resposta e voltassem no mesmo dia. Então é assim, dessa forma, Jiva Goswami foi até Delhi dar resposta para esse debate que estava acontecendo entre os que apoiavam, a Ganga Devi ou Jamuna Devi. Hearing two sides argument. Then Jiva Goswami told, it is, I heard, Ganga is Pati Pavan, no doubt. But Jamuna, Ganga, who is your Ganga? Is the lotus feed that water in Bamunde feed that water. And Jamuna is the Krishna. Is Krishna one where Krishna always used to play pastime with all gopi. Or keep Jamuna is the Patrani of the Krishna. Mani is the main one of the queen or Soki. So all pastime. And Krishna and Bamundev. How different? Bamundev is Vishnu one part. And Krishna is supreme personal Godhead himself. So where he plays, it is more superior. But it is Ganga also. Then another argument also, in future our Vaishnava Sampada, our Sampada, Go Sampada, where Mahaprabhu, Radha Krishna combination, they playing, he playing that place, it is not inferior. It is also Ganga is superior. You cannot that Ganga is more inferior than Jamuna. But when Mahaprabhu in modern age play that pastime, who is the modern? This is Radha Krishna combination playing. So it is also our Gauriya Vaishnava give Ganga also playing. Então, Shri Jiva Goswami, ele humildemente ele disse, eu ouvi, sim, nós todos sabemos que Ganga Devi, ela é Patipavani, ela libera todos os caídos deste mundo. Quem é ela? Ela é a água que banhou os pés de Vamandev, né, que é o Senhor Supremo de Vishnu. Mas nós vemos que quem é Vamandev e quem é Krishna, né? Vamandev ele é uma manifestação de Krishna, uma parte de Krishna. E Krishna em Brindavan, né, o completo Krishna em Brindavan, ele sempre brincava e se banhava, ele sempre, né, executava muitos passatempos dentro de Jamuna Devi. Então, o quão afortunada Jamuna Devi é, que o próprio Krishna, a forma original do Senhor Supremo, ela é muito querida a ele. Além de ser querida a ele, ela em Dwarka, ela tem várias formas, e uma delas que em Dwarka, ela é a sua própria rainha. Então, né, ele está meio que falando assim, Ganga, ela é extremamente, né, puro que seja, mais como Krishna, ele brinca, né, intimamente nas águas de Jamuna Devi, então ela de alguma forma é superior. Mas uma deles dizer que o nosso Guru Varga, né, com o tempo eles disseram, agora nos dias de hoje eles dizem que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é a forma combinada de Shirada e Krishna, ele constantemente passava, né, brincando e pulando, isso, aquilo, outro, em Ganga Devi, em Ganges. Então isso faz com que Ganga seja tão elevada quanto Jamuna hoje em dia. This is the thing. And another thing I will finish then. Now question coming, I told that when Bamundev burning, then all the dynasty, Punharma, everybody come and told Bamundev, what? He has fully surrendered, why you burning? Please free him. Then Bhagavan free the Boli Maharaj and told Boli, I am very happy to your service. What do you want? You want anybody this time? Then Boli Maharaj very clever. He told Prabhu, in my palace is 80 doors. When I come any door, I will be wanted to see you. Mean you will be guard my door, guard of my own door. Anywhere I coming, I must wanted to see. This is my desire for me. Then because Krishna, that the Vamandev become the gatekeeper,
And in the meantime, Vaikuntha, Lakshmi Devi waiting. What happened? Brahman, my husband gone so many days past, not coming back. One day Narad Muni came to Vaikuntha, then very anxiously Lakshmi Devi asked, Prabhu, you know what happened, my husband? He went in the universe, not coming back in Vaikuntha. Well, your husband went to cheat, but you are cheated by king. If that is happening, then you can go. Then one day also that Lakshmi Devi came like a dress of Brahmani and stayed in Bori Maharaj, the sacrifice that place. Everybody took, but he not take, she not take. Then Bori Maharaj came, oh Mataji, everybody took, what you want? Well, if you are do take the vow, then I will tell. Well, again that Brahman told some years before, and what year? Then yes, I will. What you will be asked. Then he is showing in eyes, arise this person that was God. Only told, no, I not give this person. Then Brahman will somehow pacify in one form there, one form in Vaikuntha. This is Gurudev's story. Hare Premanande. Então, mas uma pergunta pode surgir. Na verdade, muitos da dinastia de Bali Maharaj, muitos que estavam ali presentes, se perguntaram, mas, ô Baman, por que ele se rendeu completamente ao Senhor? Por que você mandou ele, né? Castigou ele dessa forma, amarrou ele com uma corda de cobras e mandou ele para os planetas inferiores? Por que você fez isso, quando ele se rendeu completamente a você? Então, Bamadev ele pensou, ok, sim, ele se rendeu completamente, ele soltou como se diz, soltou Bali Maharaj e disse, oh Bali, estou muito feliz com a sua rendição com você. Você peça qualquer bênção que você quiser, você pode pedir. Então, Bali Maharaj ele disse, oh meu senhor, no meu palácio eu tenho 80 portões, né? 80 portões estão no meu palácio. Eu quero que a qualquer momento, em qualquer portão que eu entrar, ou sair, ou que eu entrar no meu palácio, que você esteja presente ali, eu possa ter o seu darshan. Então, praticamente, estava falando que ele fez com que ele se tornasse o porteiro, digamos assim, né? Sempre que ele entrasse em qualquer portão, o próprio Vamandev, ele estaria ali como um porteiro para que ele tivesse o seu darshan. Então, o Vamandev agora ele estava preso ali, né? Então ele permaneceu ali, satisfazendo o desejo de Bali Maharaj. Então um tempo se passou e Lakshmi Devi em Vaikuntha pensando, onde está meu marido? Ele foi já faz um tempo para o universo material, ele ainda não voltou, ela pensando. E um dia Narad Muni chegou a Vaikuntha e ela perguntou a Narad, Narad, meu marido, né, foi há um tempo para o universo material, o que aconteceu com ele? Por que ele não volta? Ele disse, Devi, Lakshmi Devi, na verdade o seu marido foi enganar, mas na verdade quem foi enganado, ele foi enganado. Né? Agora ele explicou o que acontecia, como ele permanecia ali no reino de Bali Maharaj. Então, Lakshmi Devi ele ficou pensando uma maneira de trazer o seu marido de volta. Então o que ela fez? Ela se transformou, ela assumiu uma forma de uma pequena jovem Brahmani, né? Foi até o reino de Bali Maharaj. Novamente o que ela fez? Todos os brahmanas estavam ali sentados esperando a sua hora para pedir sua doação e ela estava ali atrás, novamente ali sentada atrás. Todos foram embora satisfeitos, mas ela permanecia ali sem pedir nada. Então novamente Bali Maharaj, ele se aproximou de Lakshmi na forma daquela brahmani e disse, Brahmani, por que você está aí? Você não pediu nada, você não fala nada, você peça alguma doação e eu irei satisfazer o que você quiser. Então ela disse, ok, mas primeiramente você faça um voto que você vai. Então assim que ela falou aquilo, então Bali Maharaj disse, que tipo de Brahmani você é? Quem você é? Então ele entendeu quem ela era, o que você quer? Ela disse, ela com os olhos ela indicou e queria aquela pessoa, que era, né, Vamandev. Imediatamente Bali Maharaj disse, não, impossível, nunca, não, de jeito nenhum ele queria dar Vamandev como doação. Mas Vamandev, ele né, apaziguou a separação de Bali Maharaj. Ele disse, não se preocupe. E ele, ele voltou, na sua forma original, ele voltou para Vaikuntha com Lakshmi Devi, e ele mantém uma forma dele constantemente ali, satisfazendo o desejo de Bali Maharaj. And one thing I forget, when Vamandev give the beneficence, now the
heavenly planet, the soul, the heavenly planet, all of you are calling. Now I am giving in a lower planet, Sutol, is the topmost, more than opulent Sutol. You are all demon going there and do their kingdom, ruling there, no calling heavenly planet. So that is the Vaman, they give them punishment. You all the demons going to are not calling every time to heavenly planet. Então, para acabar, a Monet estava dizendo que ela esqueceu que quando Vamandev ele disse a Bali Maharaj, vocês, os demônios e os semideuses, estão constantemente brigando e competindo pelos planetas celestiais. O que eu vou fazer aqui agora, eu vou dar para os demônios um planeta que é ainda mais opulento, ou que seja, mais do que os planetas celestiais, nos planetas inferiores, chamado Sutar. Esse Sutar, para vocês devem permanecer lá e não haverá briga pelos planetas celestiais, porque Sutar, esse planeta, Sutala, nos planetas inferiores, vai ser ainda mais opulento do que os planetas celestiais. Então agora vocês ficam lá, os semideuses ficam nos planetas celestiais e vocês não brigam mais por isso. If you ask me where that all story is, I could not tell you. But I cannot, because it is from Gurudev, what I heard, I am giving the story. That is Gurudev, lotus mouth that I heard. The story is this, the Guru Maharaj Katha is Bhagavatam. But what I am telling, everything is there or not there, I cannot say. Only I say that I heard from Gurudev, and what Gurudev told, what I remember, I tell you. Any question, anything can ask. Então, uma deles está dizendo que se alguém perguntar para alguns de nós aqui, alguém aqui perguntar para ela de onde está a evidência para tudo que ela falou que ela não pode falar. Porque tudo que ela está falando, ela ouviu de Srila Gurudev. Se a gente for no Srimad Bhagavatam, onde isso está descrito, a gente vai achar uma descrição lá desse passatempo, mas provavelmente o que ela está falando é bem diferente daquilo, porque Gurudev, ela ouviu tudo de Gurudev, que tinha uma realização, que tem uma realização completa do Bhagavatam. Então, o que dizer, quão afortunado a gente é de estar aqui ouvindo isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. I have a question. Yes. Sorry. Because you were telling the story of Vamanadeva, right? Vamanadeva also has the golden Yes, form black. as Sriman Mahaprabhu, and both are Brahmanis, right? Yeah. So why this similarity? Why this? Very intelligent. Bhagavan Mahaprabhu is Krishna himself, but he is black. Krishna Varno is black, but Radharani, because Radharani know when he will be taste my mood, studying mood, his body is very soft. Krishna body is like a button. He cannot tolerate. So I embrace. So he is Krishna, but he have become Radharani always embracing. So he become black, no good, more than golden color. Vamandev is maybe that is in Vamandev incarnation is incarnation. Chalo eti bikramana bori adbhuta Vamana kesava dito Vamana rupo. It is Krishna he become Vaman, but that time that need not fully. And Krishna in the fully manifest everything just like a human pastime in Vrindavan Dham, Braj-Dham. And Mahaprabhu, that Krishna, wanted to take the taste of Radhani mood. For this thing he came in a disguise, Krishna being disguised form, as a devotee form, to taste Radhani, what is the Radhani mood, to what is the Madhanaka mood, meeting, feeling, separation, meeting, feeling, what this mood, that is only Radharani have. So Krishna himself don't know what is the Madhanaka mood. So for all these things, the Krishna become in the Brahman. Krishna was Gwala, cow, and Mahaprabhu came in the Brahman body. Eu perguntei para ela a similaridade entre, porque Vamanadeva, ela estava contando a história de Vamanadeva, então Vamanadeva ele tem a forma dourada e ele é um Brahmani. Da mesma forma,
Shriman Mahaprabhu, ele também tem a forma dourada e ele também é um Brahmana. O que eu entendi da resposta que ela me deu é que Vamanadeva é uma manifestação parcial de Krishna. O corpo de Krishna, ele é como manteiga, porque Srimati Radhika está sempre abraçando esse corpo. Então ele é como manteiga. E outra coisa que ela falou é que Shriman Mahaprabhu, ele na verdade é uma forma disfarçada de Krishna. Por isso que ele vem na forma dourada. E qual foi outra coisa que ela falou? Sim, que por isso ele nasce numa família de Brahmanes. Krishna not come in the object mood now. He come at a shelter mood. He not enjoyed in this time. He only to give enjoy Krishna. Understand? It is some different. It Ashray. He is now shelter. Krishna that become now Radhani mood. Radhani is not. Radhani was always wanted how I can make happy Krishna. Like here also, Mahaprabhu came in the mood. So he chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. He taught us. He gives the instruction chanting Hare Krishna, not other. He also saying worshipping Krishna, not to me. To somebody in the material world who are the Bhakta Mahaprabhu. He told Mahaprabhu is combination Radha Krishna, he worshipping Mahaprabhu. No need to separate Radha Krishna. In Bhakti Siddhanta told no. It is not what Mahaprabhu gave us as a guru instruction, we must follow. We done Mahaprabhu Krishna worshipping. Então, o Deus estava explicando que, agora eu vou ver a pergunta, que mesmo Shri Vamandev e Shri Chaitanya Mahaprabhu aparecendo na família de Brahmanas, né, existe uma grande diferença entre eles que estabelece quem eles são e o porquê eles vêm neste mundo. Shri Vamandev, ele veio como o próprio Senhor, ele é uma parte original do Krishna original, né, uma manifestação de Krishna. Então ele vem aqui para executar aquele passatempo, mas ele não é o completo Krishna. Então ele vem absorto também no humor de Vishai Bhagavan, ele é o próprio Bhagavan também. Mas se Chaitanya Mahaprabhu ele vem constantemente abraçado por Srimati Radhika e absorto no humor dela, ele vem no humor de Ashray Bhagavan, de servo. Ele vem aqui aprender, né? Ele mesmo ele vem aprender como servir Krishna. E dessa forma ele realiza o humor de serviço e do amor e da adoração de Srimati Radhika. E também o que ele faz também, ele distribui aquele humor de adoração, a beleza daquele humor de adoração de Srimati Radhika por meio dos santos nomes do Senhor Krishna. Então ele faz com que todas as pessoas, ele nunca pregou que as pessoas cantassem o nome dele, ele nunca pregou que as pessoas o adorassem como Bhagavan, mesmo ele sendo não somente Krishna, mas Krishna coberto por Srimati Radhika, né? Ele nunca pregou isso, nem falou isso. Então, alguns dos seguidores de Mahaprabhu, eles, em algum momento na história, diziam que nós devemos cantar os nomes de Mahaprabhu e adorar ele como Bhagavan, assim, como Vishai Vigraha. Mas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disse não, Mahaprabhu, ele é Guru. Então, como Guru, ele nos instruiu a como adorá-lo por meio, né, desse Hare Krishna Mahamantra, como adorar ele por meio de, como ele é o nosso Guru, nosso Siksha Guru, de como fazer bhajan de Shri Krishna. Então, dessa forma, mesmo ele sendo Bhagavan, ele é Ashray Bhagavan, e dessa forma nós o adoramos. But we Ashray Bhagavan, but still we give the Tulsi in the Mahaprabhu Lotus feet. Mas lógico, é um tato assim bem orgânico. Então mesmo ele sendo Ashray Bhagavan, a gente bota Tulsi no pé dele, porque ele é Vishai Bhagavan. We know that Mahaprabhu, no other is Krishna, but his mood is Ashray, so we are giving honor, respect Mahaprabhu. Então, por isso a gente sabe, Mahaprabhu não é ninguém além do próprio Krishna, que é Vishai Bhagavan. A gente adora ele como tal. Mas como ele vem no humor de Ashray Bhagavan, no humor de Srimati Radhika, a gente também respeita o humor dele. Então, os dois. Vinod Bihari Ashtakam Param Gurudev said, Radha Alingitam Vigraham. Radha embracing. So when Rai Ramananda and Mahaprabhu conversion going on in, when Mahaprabhu showing his first he showed that Krishna form, then Sannyasi form, then showing Radha Krishna Krishna is there, but was so much embraced that blue color little coming, but golden form is so much.
Then he become funny. I have never seen Vishaka, I have never seen that Vrindavan Dham, Radha Krishna Kunjo playing so many times. He saw Radha Krishna both are embraced. But in this, the Radha Krishna, no trace of Krishna body. Little light of blue and fully embraced by the Krishna. Don't you see? I never see. Mahabhav and Rasuraj both meeting. Mahabhav Swarupini Radharani and Rasuraj Krishna. Now both together one. Lord Premanand. Então, a Maria está explicando aqui, como é que ela começou falando sobre... That I told, Yeah, na as first I beginning, that Mahaprabhu in Bhakti, our Bhakti Program Keshav Goswami, Radha Alinga Vikram. Então, Shila Param Gurudev Bhakti Pragya Keshav Goswami ele explica quem é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele explica Radha Alingita Vigraha. Então ele explica que Shri Chaitanya Mahaprabhu é a forma do próprio Krishna sendo completamente coberto pelo abraço de Shrimati Radhika, pelo todos os membros do corpo de Shrimati Radhika. Então, quando Shri Chaitanya Mahaprabhu ele deu o seu darshan em Godavari para Ramananda, primeiramente ele deu o darshan dele, Krishna, né, a forma ele Krishna. Depois ele deu o darshan dele como sannyasi, Shri Chaitanya Mahaprabhu, e logo após ele deu o darshan dele como quem era Shri Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, sendo completamente coberto pelo abraço e pelos humores de Shrimati Radhika, de tal forma que a cor original dele de chá, meio azul, digamos assim, ela quase não se vê, a gente vê um pouquinho daquela cor azul, mas a maioria dele é completamente dourado. Então, dessa forma, quando Ramananda, quem é Vishaka Devi, teve esse darshan, ele imediatamente ele desmaiou. Porque ele sendo Vishaka Devi, Vishaka Devi em Braj, mesmo ela sendo tão íntima e sempre servindo o casal divino, elas não entram dentro do Kunja quando tais tipos de passatempos acontecem. Então elas não têm esse tipo de darshan. Então quando Mahaprabhu deu esse darshan de como Rasaraj, Swarup, né, e Mahabharata Swarupini, de Krishna e Shrimati Radhika, estavam se encontrando de tal forma e se tornaram assim então aquele darshan, Vishaka, ela imediatamente, Ramananda imediatamente desmaiou, tendo aquele darshan. That he is very high. Mahaprabhu's pastime is very high and very general, Audajyamoy. Krishna is Madhurya, enjoy. Krishna always enjoying. But Radha Krishna, this Mahaprabhu came no enjoying. He are always Krishna himself always chanting Ha Krishna, Mudabra. कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ, where I can go, where I can see my life, Master Panunath, where I can see Mulari Badam playing the flute. Without Krishna, my heart become breaking. Oh, Krishna himself saying, but in mood of Radharani, absorbed in the mood, he is saying. Então a gente vê, né, que quem é Shri Krishna, os passamentos de Shri Krishna e de Chaitanya Mahaprabhu, os passamentos de Krishna são completamente doces, Madhurya, né? Eles constantemente estão saboreando a doçura de cada um dos seus associados, especialmente as gopis. Mas Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele vem nesse humor de Ashaya Vigraha e ele fica completamente coberto pelos humores de Shrimati Radhika. Mas os passatempos dele não se chamam mais Madhurya, eles são denominados como Audadya, que é magnânimos, né? Magnânimos. Então, dessa forma, ele constantemente vaga de lá para cá cantando os nomes de Shri Krishna, Ha Krishna, Kahajal, Kahapal, Muralivadan, Brajendanandan. Onde está? Onde eu posso ir? Onde eu posso alcançar o meu Muralivadan, o meu Brajendanandan? Ele constantemente está absorto naquele humor. E ainda mais do que isso, ele dá a oportunidade que as pessoas desse mundo possam ouvir sobre esses passatempos e de alguma forma servir esses passatempos, o que faz os passatempos dele audária, né? Completamente magnânimos. So the Mahaprabhu is very merciful also us. He not consider how we are offended or sinful. He always mercy everybody because Radharani is very Karuna and Kurumai. Radharani is very merciful. So according to Radha mood, he are always mercy to us. So we are
devotee of Radha and Krishna, and especially we are more 1 point to Radhika Rani, according our line, go your line, go Premananda. Então ele está falando que, por isso, né, os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são compostos, são misericórdia condensada. Porque ele sendo Krishna, ele é Krishna, mas como ele é coberto pelos humores de Shrimati Radha, que é Karunam Karunamai, ela é composta de misericórdia, ela é misericórdia personificada, então ele constantemente está dando misericórdia para as pessoas mais caídas deste universo. Então, por isso nós somos os Gaudiya Vaishnavas, eles servem Radha Krishna, mas eles são inclinados, eles têm nista na adoração de Shrimati Radhika. So in Radha Krishna is always crooked. It's three-type bend, three-fold bending. In mind, crooked is everything. But where is Radha is very simple. Radha Kundu very simple, Krishna Kundu terra. Então a gente vê que a natureza de Krishna é muito, vai falar, por quê? Malandro, que seja, né? But Tortuoso, que Mahaprabhu seja. very simple. Mas Shrimati Radhika, ela é muito simples. A gente vê como a natureza dela é muito simples, a natureza de Krishna não. Então a gente vê isso no Kunda de Shrimati Radhika, é muito simples, quadrado, normal. Mas o Kunda de Krishna, não, ele é... You are something. What you are? Não, eu? Não, hoje é um dia de se glorificar a Ganga dele, né? Ganga Mahi, né? Então, e aí Vamana Maharaj, né, que orou, pediu, né, para que ele viesse para que purificasse, né, e resgatasse os antepassados dele, né. Então a compaixão, né, do devoto, em orar, né, e pedir para levar compaixão aos outros. Aí como uma de ontem, né, ela distribuiu Mahaprasada, né, trouxe da Índia, né, não foi egoísta, né, guardou para trazer, para distribuir para nós. Então Ganga Devi também, né, ela vem para dar misericórdia. Então eu tenho um passatempo, aí depois você traduz, né? Eu tenho um passatempo que quando a minha mãe estava no hospital, aí na frente do quarto dela tinha uma senhora, isso muitos anos atrás no sul do Brasil. Aí essa senhora estava em coma há 8 anos. Aí eu saí do quarto, fui lá, falei com a enfermeira, né? Aí eu digo, né, ela com os aparelhos ali, aí quando a enfermeira saiu, eu fui no quarto da minha mãe, peguei na minha mochila a água do Ganges que os devotos trazem, né? E aí eu tinha lá, e aí eu cheguei no ouvido da senhora, ela, aí eu pedi, ó Srila Gurudeva, ó Ganga, né, Ganga Mahi, Srimati Radharani, ajude a liberar essa senhora, né, desse sofrimento. Aí no outro dia eu fui embora, no outro dia eu cheguei lá de tarde para visitar minha mãe, de manhã ela já tinha abandonado. Você jogou água nela? Sim, joguei água do Ganges na boca dela e tudo, e pedi a Srila Gurudeva, né? Aí de manhã, no outro dia de manhã ela me encarnou, depois de 8 anos ela tá. Bem que não tinha câmera, né? Não. I was just saying, because you were saying about Ganga Devi and about yesterday you're giving prasad to everyone, so he's saying that, yeah, he's just remembering because when his mother was in hospital, then one lady opposite her in the same room, she was in coma for about 8 years, coma, and then he came next day, and he came with Ganga Jal that someone gave, and then he gave Ganga Jal to her, and next day she was gone. That is the truth. Ganga is Patit Parma. Muito potente. This Yamuna Devi prayed for Ayani. But also Mahaprabhu time he is also. Então, o Mandei está falando sim, porque Ganga Devi era Pati Pavani, ela é liberadora dos caídos. E So many stories in Ganga, Patit Parma. Mas muitas histórias falam sobre as glórias de Ganga, assim, sendo a liberadora dos caídos, mas Jamuna Devi, ela é a forma líquida de Prem, né? Então, mas hoje em dia, como Mahaprabhu realizou seus passatempos em Navadip, então as duas são. Any question? Anybody? No. Tem um prato de acha? Tem. Now, Aruti? No, Aruti. Já. Tá bom. Não, lá na cozinha. Para no dia.
Obrigada.